Tudo bem com vocês? Vocês estão bom, né? Então vamos lá para a nossa aula dessa semana sobre as teorias sobre a origem da vida. Essa é a parte 1 da aula. Vamos lá. Geração espontânea ou abiogênese. Essa teoria diz que algumas formas de vida podem aparecer da matéria sem vida, ou seja, originar-se de outra maneira que não seja a reprodução de um ser vivo. Para os defensores dessa teoria, a matéria possuiria uma força vital capaz de fazer a matéria se transformar em um ser vivo. O que é isso, então? Então, para eles, a matéria, né, ela seria capaz de organizar vida. É como se o bicho da goiaba, por exemplo, ele fosse goiaba que se transformou em bicho da goiaba, né? Ou aqueles vermes que dão no lixo ou na carne estragada, eles fossem aquele material transformado em bichos, né, em vermes, em larvas, né? Ou então a lombriga. A lombriga seria a comida que você come que se transforma em lombriga dentro do seu intestino. Para eles também, pedras em noite de tempestade se transformariam em sapos. Assim como o milho guardado, né, o feijão guardado, ele se transformaria em bichos. O milho se transformaria em rato, o feijão se transformaria em caruncho, essas coisas, né? Então, para esses defensores, a matéria tem uma energia vital, né, uma força vital, que transforma essa matéria em seres vivos complexos, né? E a outra teoria é a teoria da biogênese. A biogênese afirma que os seres vivos só podem ser originados de outros seres vivos e que existe a necessidade de reprodução. Ou seja, bio quer dizer vida, né? Gênese quer dizer origem de vida. Então a vida só pode se originar de outra coisa já viva, né? Não pode ter origem de vida de uma coisa que não tem vida. E é isso que prega a teoria da biogênese, certo? Essa briga durou muito tempo, né? Até que chegou o século XVII. E nessa época, muitas pessoas acreditavam que as larvas de moscas que apareciam em cadáveres eram originadas da transformação da própria carne. Isso é a abiogênese ou geração espontânea. Até que o médico italiano chamado Francesco Redi, imaginem eu chacoalhando a mão parecendo que estou segurando um pastel para falar, ele é italiano. Francesco Redi, ele achava que essas larvas vinham das moscas adultas, né? Que punha ovos na carne, dos quais nasciam as larvas. Então, ele fez um experimento. Então, o que o Redi fez? Ele colocou pedaços de carne vermelha e peixes em frascos, mantendo alguns abertos e outros cobertos com um tecido fino. Ao longo de alguns dias, ele observou que moscas entravam e saíam dos frascos abertos e que somente neles apareciam larvas. Depois de algum tempo, as larvas se transformavam em moscas idênticas à que haviam pousado na carne. Como não surgiam moscas nos frascos cobertos com tecido, Redi concluiu que as larvas não se originavam espontaneamente da carne, mas nasciam de ovos, né? Aí está o esquema do experimento do Redi. Então aqui, nesse frasco que ele deixou aberto, as moscas tinham livre acesso à carne, né? E no frasco que ele cobriu com tecido, as moscas não chegavam na carne, elas ficavam aqui por cima só, tá? Então, no frasco aberto, que ele chamou de grupo controle, as moscas pousavam e apareceram as larvas, né? Olha aqui as larvinhas. E no frasco fechado, que ele chama de grupo experimental, as moscas não chegavam até a carne e não apareceu nenhuma larva, né? Então, com isso, o Redi concluiu que as larvas vinham das moscas que pousavam na carne, né? Ou seja, havia a necessidade de um animal pôr os ovos lá, né, de uma mosca pôr os ovos lá, para surgir essas larvas.
Assim, ele provou que a teoria da biogênese é válida e que a teoria da abiogênese não é válida, certo? Só que ainda tinha essa ideia de que os seres macroscópicos, né, eles tinham a necessidade de reprodução, mas os seres microscópicos, ninguém sabia de onde vinha, né? Alguns anos depois que o Redi fez o experimento dele, um cara chamado Anton Levnick, que eu não pus aqui na aula, ele aperfeiçoou o microscópio e descobriu que existia seres microscópicos. Descobriu bactérias, protozoários, coisas que ninguém sabia que existia ainda, certo? Então, como ainda tinha essa ideia, no século XVIII, o inglês John Needham, ele realizou, em 1748, alguns experimentos para confirmar as suas ideias. Quais ideias? As ideias de que os seres microscópicos vinham dessa força vital. Então, o que ele fez? Ele ferveu frascos com caldo nutritivo. Ele fez um caldo nutritivo com carne de cordeiro, né? E, em seguida, depois que ele ferveu, ele fechou com rolha de cortiça, né? Rolha de cortiça é a rolha comum, né? Para evitar que os micro-organismos do ar entrassem lá, certo? O que ele tentou fazer então? Ele tentou matar os micro-organismos e deixar lá para ver se ia surgir mais micro-organismos, né? Depois de alguns dias, esses frascos estavam cheios de micro-organismos. Então ele concluiu que eles surgiram no caldo por causa da força vital do caldo, né? Espontaneamente do caldo, né? Então o Needham provou que existe essa força vital. Só que depois veio o italiano Lazzaro Spallanzani, né? Alguns anos depois, ele contestou os resultados do Needham e repetiu os experimentos, mas ele vedou os frascos hermeticamente, ou seja, ele vedou muito bem esses frascos, né? E ferveu o caldo nutritivo por mais tempo. Com isso, não surgiram micro-organismos no caldo. Ou seja, o Spallanzani ele provou que não tem a energia vital no caldo, né? Ele ferveu muito o caldo, matou tudo que estava lá e ele fechou hermeticamente. Então ele provou que não tinha micro-organismos. Micro-organismos não. Então, ele fechou hermeticamente e provou que não existe energia vital naquele caldo. Só que aí veio a briga entre eles, né? O Spallanzani concluiu que o tempo de fervura e o sistema de vedação utilizados por Needham não foram suficientes para evitar a contaminação do caldo por micro-organismos. Aí veio a briga deles. O Needham argumentou que a fervura prolongada feita por Spallanzani havia eliminado a força vital do caldo, indispensável ao surgimento da vida. Spallanzani, então, quebrou o gargalo de alguns frascos, expondo o conteúdo deles ao ar. Em pouco tempo surgiram micro-organismos. Perceberam a briga? O Needham falou que, não, ele ferveu demais, então a força vital foi desativada. Aí o Spallanzani foi lá e quebrou, deixou o ar entrar e surgiram micro-organismos, né? Ele deixou os micro-organismos do ar entrar e surgiram micro-organismos. Tá? Aí o Needham contestou os resultados de novo, falando que a força vital havia retornado com a entrada de ar fresco, que o ar fresco fez a força vital funcionar. E assim o Spallanzani não conseguiu provar que o Needham estava errado. Só que o Needham também não consegue provar que o Spallanzani estava errado. Então ficou essa briga e a teoria da abiogênese para os micro-organismos ainda continuou, não tinha uma conclusão. Até que surgiu Louis Pasteur, o francês. Imagine eu fazendo biquinho para falar, porque o nome dele é francês. Louis Pasteur, certo? Em 1862, ele adaptou os experimentos de Needham e Spallanzani para testar outras variáveis. Ele ferveu caldo de carne em frascos de vidro e, em seguida, ele curvou os gargalos desses frascos, né, que a gente chama de gargalo pescoço de cisne. O líquido desses frascos permanecia sem contaminação porque os micro-organismos presentes no ar ficavam retidos nas curvas do gargalo. Tá?
E o Pasteur concluiu que os micro-organismos estavam no ar e não surgiam espontaneamente no caldo de carne. Esse experimento foi importante para o estabelecimento da biogênese. Olha aí o esqueminha do experimento dele. Então, o que ele fez? No 1, ó, ele coloca o caldo de carne aqui e depois ele aquece o gargalo e estica o gargalo para formar esse pescoço de cisne. Tá vendo aqui, ó? Pescoço de cisne, bem curvadinho. Depois disso, ele ferveu o caldo. O caldo sendo fervido, o vapor de água sai e passa pelo pescoço de cisne. Só que quando ele está passando aqui, gotículas de água ficam grudadas ao longo desse tubo, né? Desse gargalo de pescoço de cisne, certo? E aí, durante vários dias, ele deixou esse caldo no pescoço de cisne lá. O que acontecia? Se o ar podia entrar aqui e entrar em contato com o caldo. Então, aquele negócio de a força vital retornou porque entrou ar fresco, está acontecendo aqui. Só que os micro-organismos que entravam junto com o ar, eles ficavam grudados nessa água que tinha aqui. Né? Eles ficavam grudados, eles não chegavam lá. Né? Por causa dessa curvatura, os micro-organismos não conseguiam chegar aqui. Então, o caldo ele ficou sem micro-organismo durante vários dias. Aí depois, ele quebrou o gargalo e os micro-organismos tiveram contato. Aí sim que eles surgiram no caldo. Foi por causa disso, que ele concluiu que os micro-organismos que estavam no ar não surgiam espontaneamente no caldo de carne. Certo? Esse experimento, ele derrubou de vez a teoria da abiogênese, fazendo a teoria da biogênese permanecer. Certo? Pessoal, muito obrigado por vocês assistirem esse vídeo, né? Deixa um like aí, só para eu saber que vocês estão assistindo e estão gostando. E até mais! Ah, e fique em casa, hein? Não se esqueçam de ficar em casa.